Fortaleza. A emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando esta edição de plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. Hoje, terça-feira, acontece um seminário sobre condomínios, um assunto muito importante, uma vez que existem mais de 6.500 condomínios, onde moram praticamente 1 milhão de pessoas. Portanto, um assunto importantíssimo na pauta. E para falar sobre este tema, nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Fortaleza o advogado Afrânio Mélio Júnior, ele que é da Associação dos Administradores de Condomínio do Estado do Ceará. Doutor Afrânio, obrigado pela sua presença. Eu gostaria que inicialmente o senhor falasse do local e dos temas que serão tratados neste evento. Hoje nós teremos no BS Tower um seminário tratando dois assuntos. Elegemos assuntos polêmicos em condomínio, porque isso atrai a atenção de todos, e também o e-social, que a partir desse próximo mês já se torna obrigatório aos condomínios, inclusive com aplicação de multas e uma série de inconvenientes se não seguir corretamente o que determina a legislação. E já passa a ser obrigatório nesse próximo mês. Então nós estamos esse seminário hoje às 18h30, no BS Tal, onde nós vamos tratar dessas duas matérias. Exatamente. E o lançamento da Unicondomínios, o que é? Na verdade, nós estamos assistindo hoje à noite o pontapé inicial desse Unicondomínios. É uma ideia formatada já de algum tempo, uma necessidade que, desde o nascedouro da ADCONS, que é a associação, temos sentido a necessidade de um aperfeiçoamento, um melhor treinamento, conhecimento, prática, todo aquilo que envolve a questão de condomínios. Então, nós estamos com um projeto audacioso de ministrar cursos de capacitação de todos, síndicos moradores, síndicos profissionais, funcionários de administradora, e esse seminário é o nosso pontapé inicial do que nós teremos aí pela frente em relação a esses cursos. Praticamente, como diz o nome, a Unicondomínios, é uma capacitação de todos esses profissionais que têm interesse em atuar na área. Nesse caso, seriam os síndicos dos condomínios, o público-alvo? Não só síndicos. Os síndicos, eles são público-alvo, mas nós temos aí uma gama de outras pessoas que precisam entender a legislação de condomínio. Porque hoje, condomínio, infelizmente, a legislação não acompanhou a velocidade do crescimento dos condomínios. Hoje, até mesmo no estado do Ceará, nós temos aí condomínios que têm arrecadação compatíveis com municípios do Fundo de Participação dos Municípios. Desses pequenos municípios. Os condomínios hoje têm arrecadação semelhante. Ou seja, tornaram-se, na verdade, grandes empresas sem a legislação acompanhar essa evolução. O que isso causou? Causou a necessidade exatamente do conhecimento de jurisprudências, de doutrinas, do que está sendo tratado o condomínio. Doutor Afrânio, nesses 30 anos que o senhor atua nessa área, aí, já deve ter presenciado o maior número de fatos possíveis Sim. e imagináveis, né? E na sua avaliação, o que é que tem assim de mais delicado nessa questão, nessa convivência entre as pessoas? No mundo dos condomínios, no mundo empresarial, a gente diz que o sucesso, a busca de uma perfeição está nos ISO 9000 isso, 9000 aquilo. Aí você tem os 5S, que são letras japonesas, que busca a qualificação. Já no condomínio nós temos os nossos 5Cs, que são os problemas, os calos de condomínio, que eles são calote. A velha inadimplência. Exatamente. O calote, o carro, que é o problema em vaga de garagem, crianças, que geralmente nós estamos tratando de área de lazer, cano, porque hoje problema de vazamento, prédio se tornando... eu tenho que entender que hoje a dinâmica é totalmente diferente um condomínio do outro.
Hoje você tem prédios que já não se faz mais nem propaganda da unidade em si. Área gourmet, churrasqueira, salão disso, salão daquilo, sauna, piscina, quadra disso, daquilo, aquilo outro. Então isso tornou realmente o condomínio um centro de atenções que faz com que você tenha que ter uma regulação muito forte de convivência entre as pessoas. E isso traz atrito. E você tem que ter um conhecimento tanto da lei como da jurisprudência para síndicos, que hoje, o que é um síndico? Um síndico hoje é um mediador de conflitos. O síndico se tornou um grande mediador de conflitos. E a parte administrativa, você não pode hoje mais imaginar uma coisa sem um profissionalismo, sem conhecer o que está sendo feito. Então, tornou-se realmente um ambiente de estudo. Condomínio hoje é um ambiente de estudo. Exatamente. O senhor citou, falou em 5 Cs, mas falou 4. Pronto. Eu acho que qual é o último Vamos C lá. aí? Nós temos calote, nós temos criança, nós temos cano, nós temos... Eu tinha falado outro que foi... e agora me fugiu, peraí. Cano, criança, carro, calote e... que eu estou voltando e eu estou me esquecendo. Não seria cães? Cães, exatamente. O senhor está vendo como o problema é latente, que é a questão dos animais em condomínio. Porque hoje o animal, ele passou a ser um ser familiar. Dentro da família, como uma pessoa da família. E as famílias querem que ele seja tratado como um membro da família. E não pode ser. Você tem vários problemas, você tem legislação que obriga que o animal só possa entrar, convenções de condomínio e regimentos internos. Você só pode entrar com o animal no braço. Eu não posso colocar o meu animal no chão. Isso é polêmico, porque por que eu não posso? Por que uma senhora vai ter que andar com um animal de peso no braço? Então, isso tudo gera conflitos. Então, esses 5 Cs, hoje, é o que mais gera atrito perante os condôminos e o síndico. Exatamente. Agora, tem a questão eu gostaria que o senhor entrasse mais em detalhe na questão da inadimplência, mas nós vamos fazer um breve intervalo e na sequência daí o senhor vai falar sobre essa questão muito séria que são os inadimplentes, aqueles que não pagam e os condôminos que pagam acabam arcando com a responsabilidade que é de outrem. Plenário da cidade, volta em 1 minuto, aguarde. Fortaleza, bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Estamos de volta com o plenário da cidade pela TV Fortaleza. Eu estou conversando com o Dr. Afrânio Melo Júnior, ele que é advogado especialista em condomínios e ele é da Associação dos Administradores de Condomínios do Estado do Ceará. No caso, o senhor é presidente dessa associação, não. É advogado da associação. Isso, exatamente. Bom, doutor Afrânio, no bloco anterior, eu deixei a pergunta no ar na questão dos inadimplentes. A gente sabe que praticamente é difícil existir um condomínio que não tenha pelo menos um inadimplente. Isso aí causa problema para aqueles que pagam, né? Que acabam não tendo um serviço que deveriam ter ou então acabam tendo que pagar mais. A legislação até avançou muito desde o Código Civil para cá. Antes, as cobranças realizadas contra os condôminos inadimplentes, ela se dava por meio, como o próprio nome diz, única e exclusivamente de cobrança. Um processo demorado para se chegar ao final, reconhecer a dívida para depois se executar. O avanço que nós tivemos com o Código Civil foi exatamente da possibilidade da execução direta dos títulos que seriam aquelas aprovações em assembleia das taxas condominiais. Então, hoje, o condômino, ele já automaticamente, em sendo inadimplente, a execução já se inicia de imediato.
ou seja, ele vai ter que oferecer bens à garantia se quiser defender, ou será ele compelido a pagar imediatamente ou sofrerá penhora, inclusive sobre o seu imóvel, que é uma das poucas dívidas em que você pode alcançar o imóvel, mesmo que seja o único. Mas eu ouço dizer exatamente isso, que no caso, quando o condômino ele só tem aquele imóvel, não pode ser movida ação contra ele. Isso é verdade ou não? Não. No caso de condomínio, ele vai responder. Porque a dívida, ela é da natureza do próprio imóvel. Se você deve no comércio, se você tem o seu único bem, e ele é um bem considerado um bem de família, por conta disso, você não tem outro, esse bem não responde por dívida. Mas como é que ele não vai responder por dívida em caso de condomínio, se é o próprio condomínio gerador da dívida? Então, esse imóvel, sim, irá responder. Esse foi o avanço que nós tivemos, que ajudou muito no recebimento dessas taxas. Agora, isso depende muito do quê? Da agilidade da cobrança, da rapidez para que a dívida não se torne... Hoje você tem dívidas de condomínio, quando você assiste no dia a dia, que vale praticamente o valor do imóvel. Então, ele vai estar pagando com o próprio imóvel. As administradoras, os síndicos, têm que ter uma atenção nessa rapidez, nessa agilidade dessa cobrança. Agora, no caso assim, as regras do condomínio, elas estão acima de tudo ou não? Não. Nós temos uma ordem de... A primeira lei que regulamentou especificamente a questão do condomínio veio de 64. E ela ainda é válida. Você tem ideia de como nós estamos ainda precisando ajustar muita coisa. A nossa primeira lei ela é de 64. Quando o que nós tínhamos em Fortaleza, por exemplo, era apartamento sob pilotis. Cada um dividia a sua conta. O condomínio representava algo em torno de 20% de um valor de um aluguel. Hoje você... Muitos tem imóveis... condomínios mais caros que aluguel. Exatamente. Chega hoje, nos dias de hoje, são mais caros. Então, na época não existia isso. Nós estamos falando de 20%. Essa coisa se modernizou. Hoje nós temos uma legislação que passou para o Código Civil e, após dela, nós temos as internas do próprio condomínio, que é a convenção e o regimento. Logo após, você tem a Assembleia. A decisão da Assembleia passa por cima, ela é totalmente... ela tem uma força para se sobrepor ao que está em regimento e a convenção, não. Da mesma forma que o regimento tem que respeitar a convenção. Então, muitas vezes se decidem coisas numa assembleia contra um ou outro condômino que ele tem amparo na lei. Então, tem que ser observado, o síndico tem que ter conhecimento, tem que ter uma assessoria para isso, para saber até onde uma assembleia pode ir. Ela é soberana? Você escuta isso em tudo. Soberana? Sim. Naquilo em que possa ser negociado, naquilo em que possa ser discutido, naquilo que possa ser legislado. Outro dia eu estava falando com um amigo que foi comemorar o aniversário do filho no condomínio, que tem salão de festas e tal, e eu me surpreendi assim quando ele falou que ia ter que pagar para usar, ali no caso, o salão de festas do condomínio. Isso aí faz parte da convenção deles, isso aí tem que ser pago. Na verdade, existe uma possibilidade de que você coloque aqueles usos para você não sobrecarregar aqueles que, por exemplo, não usam. Você pode ter senhoras em condomínio que moram ali com os filhos fora do estado, nunca usa o salão e ela vai pagar pelo uso. Então, você tem que tentar amenizar cada vez mais esse pagamento coletivo. Hoje se individualiza a água. Hoje, quase todos os condomínios novos já vêm com individualização de água. Você já tem individualização de gás. Sem falar sobre individualização de água. Há 25 anos atrás, nós aqui seríamos tratados, essa reportagem não ia nem ao ar. Porque nós seríamos loucos de imaginar uma situação dessa. Dividir água, isso não existe. Hoje é uma realidade, pelo custo, pela necessidade, pela quantidade, pelo volume. Então, realmente, ele hoje, o seu amigo, ele está em um condomínio que legisla dessa forma. Existe a convenção, ele deveria ter conhecimento antes até de comprar ou discutir isso em regimento. Isso vai levar em consideração o quê? O número de festas que são feitas, o custo que isso é, quanto é que se gasta para se repor aquela situação anterior. Então, tudo isso, muitas vezes, tem condomínios que não cobram, porque a utilização do salão é quase inexistente ou de pouco custo. Então, é caso a caso. Certo. Agora, e no caso desses, digamos assim, essas situações assim constrangedoras acontecem em todos os condomínios ou, digamos assim, naqueles condomínios de alto padrão não acontece ou acontece? Em todos. Isso é da natureza do convívio
em condomínio. Nós enfrentamos problemas diversos e que se repetem, classe A, classe C, de classe C em classe A e assim vai por todas as classes. Convivência hoje, no mundo que nós vivemos, de estresse, isso tudo reflete na vida de um condomínio. Por isso é que eu digo, hoje o grande síndico hoje não é mais aquele que economiza, só economiza. É aquele grande mediador de conflitos. Aquele que consegue trazer a paz a uma sociedade que ali, mais do que tudo, é a residência, é o lar. É onde o senhor, ao final do seu dia, chega para descanso, chega para paz, e quando o senhor chega, tem uma festa no apartamento de cima. Exatamente. Então, mas ele quer fazer, ele está recebendo amigos. Então tem aquele arrastado de cadeira, tem aquele, e você quer dormir. Então a sua diferença do senhor para o vizinho é algo em torno de, no máximo, 40 centímetros. É o que tem de uma laje para outra. É o que o incomoda para o de baixo. Então, isso, administrar essa proximidade, administrar esse ombro com ombro, é uma tarefa que o síndico tem que ter conhecimento da legislação para adotar medidas corretas e tem que ser um pacificador. Exatamente. Doutora Afrânio, nós estamos chegando no final do programa. Eu gostaria que o senhor mencionasse a importância do seminário que acontece hoje e que vai tratar da questão dos condomínios, só para concluir. Como eu falei, nós estamos dando aí o pontapé inicial. Nós vamos abrir com assuntos polêmicos, não só esses levantados aqui, questão de taxa, questão de animais, questão de garagem, que hoje é um problema, são carros maiores do que a vaga e as pessoas querem estacionar seus veículos. Nós vamos tratar esses assuntos polêmicos e esse seminário, como eu disse, é um pontapé inicial, certo? É um aperitivo daquilo que nós vamos tratar nos cursos que vão vir com a Unicondomínios. Então, convido a todos, porque o tema é interessante, além do tema que será tratado por mim, será tratado do e-social, que é uma questão de obrigatoriedade aos condomínios e que eles devem estar atentos. Tudo isso será tratado com mais miudeza nos cursos que virão. Com certeza. Doutor Afrânio Melo Júnior, advogado, muito obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos que o senhor prestou aqui a respeito dos condomínios que envolvem mais de 1 milhão de pessoas aqui em Fortaleza. Muito obrigado. Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.